o traidor esculachado. A 23 de agosto de 1305, William Wallace apresentou-se perante um tribunal no Westminster Hall, em Londres. O líder rebelde escocês tinha conseguido escapar às forças inglesas durante anos, mas agora encontrava-se acorrentado, condenado por traição contra um rei a quem nunca jurara lealdade. A sua sentença foi concebida não só para o matar, mas para destruir a lenda em que se tinha tornado. Em Smithfield, uma multidão reuniu-se para assistir ao seu castigo. Wallace, com 35 anos, foi amarrado a uma padiola, um painel de madeira, e arrastado por cavalos pelas ruas de Londres. As pedras rasgavam-lhe as costas e os membros, mas isto era apenas o início. O verdadeiro tormento aguardava-o no local da execução. À chegada, Wallace ainda estava consciente. Os carrascos penduraram-no numa forca, mas antes que a asfixia o levasse, cortaram-lhe a corda. Sobreviver nesta fase não era misericórdia, era cálculo. O pior ainda estava para vir. Enquanto Wallace surfava por ar, os carrascos despiram-no completamente. Com precisão treinada, usaram uma faca para lhe abrir o abdômen. Os intestinos foram-lhe retirados lentamente, palmo a palmo, e colocados numa braseira para arder. Wallace viu os próprios órgãos reduzirem-se a cinzas diante dos seus eis. Os carrascos foram então mais fundo na cavidade abdominal, extraindo-lhe o coração. Também este foi lançado às chamas, enquanto a visão do Wallace começava a esmorecer. A perda de sangue e o choque estavam finalmente a conceder-lhe alívio, mas os carrascos ainda não tinham terminado. Com Wallace já morto, cortaram-lhe a cabeça com um só golpe de machado. O corpo foi dividido em 4 partes. Cada quarto seria enviado para um canto diferente da Escócia, como aviso. Newcastle, Berwick, Stirling e Perth. A cabeça foi mergulhada em alcatrão, para a preservar, e colocada numa estaca na Ponte de Londres. Os ingleses acreditavam que este espetáculo brutal extinguiria a resistência da Escócia. Em vez disso, a execução de Wallace se tornou um grito de guerra. O seu corpo desmembrado havia desaparecido, mas a história de sua morte inspiraria a independência da Escócia por gerações vindouras. Martirizado na Catedral. Em 29 de dezembro de 1170, o arcebispo Thomas Becket preparava-se para as orações da noite na Catedral de Canterbury. Outrora o conselheiro mais próximo do rei Henrique II, Becket tornou-se o maior rival do rei, defendendo a autoridade da Igreja contra o poder real. Tinha regressado recentemente do exílio, mas a tensão entre a coroa e o clero permanecia por resolver. Ao cair da noite, 4 cavaleiros, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy e Richard Le Breton, chegaram à catedral. Tinham ouvido o desabafo frustrado de Henrique dias antes. Ninguém se livra deste padre turbulento. Os cavaleiros interpretaram estas palavras como uma ordem e não como uma queixa. Os cavaleiros confrontaram primeiro Becket nos seus aposentos, exigindo que ele se submetesse à autoridade do rei. Quando o Becket recusou, eles recuaram por um momento, para se armarem. Os monges instaram o arcebispo de 52 anos a esconder-se, mas ele recusou, dirigindo-se antes para o altar-mor. Os cavaleiros irromperam pela catedral, com as maias de ferro a tilintar no silêncio sagrado. "Onde está Thomas Becket, traidor do rei?" gritaram eles. "Aqui estou eu", respondeu Becket. "Não sou traidor do rei, mas sim sacerdote de Deus." O primeiro golpe atingiu o ombro de Becket, que se manteve desafiante. O segundo cavaleiro desferiu um golpe, acertando-o na lateral da cabeça. Becket cambaleou, mas continuou de pé. "Pelo nome de Jesus e pela proteção da igreja, estou pronto para abraçar a morte", disse ele. O terceiro golpe foi decisivo. Uma espada foi desferida com tanta força que cortou o crânio de Becket, partindo a lâmina contra o chão de pedra. O topo da sua cabeça foi decepado. Sangue e massa encefálica salpicando os degraus do altar. Um último golpe atravessou o corpo caído, a ponta da espada partindo-se contra o pavimento. Um dos cavaleiros colocou o pé sobre o pescoço de Becket e raspou massa encefálica para o chão da catedral, declarando: "Este traidor nunca mais se levantará." O favorito macabro. A 24 de novembro de 1326, Hugh de Spencer, o jovem, enfrentou as consequências da sua ambição. Durante anos foi o conselheiro mais próximo e provavelmente amante do rei Eduardo II, acumulando uma enorme riqueza e poder. Quando a rainha Isabel e o seu aliado Roger Mortimer invadiram a Inglaterra, a queda de Spencer tornou-se inevitável. Capturado enquanto tentava fugir por mar, o de Spencer, então com 40 anos, foi levado para Hereford para um julgamento encenado. Não foi permitida qualquer defesa fiel. A sua sentença refletiu não só os seus crimes, mas também o ódio que inspirara entre a nobreza inglesa. A execução começou com uma humilhação ritual. De Spencer foi despido e vestido com um tabarte pintado com as suas armas, invertidas para simbolizar traição. Uma coroa de ortigas foi colocada na sua cabeça e, depois de ser amarrado a 4 cavalos, foi arrastado pelas ruas apinhadas de Hereford, o chão áspero a rasgar-lhe a carne nua. No local da execução, de Spencer só então começava a perceber o que o esperava. Ainda completamente consciente, viu os carrascos prepararem os seus instrumentos: facas, fogo e cordas. Foi enforcado numa forca de 15 metros de altura, mas deliberadamente não até à morte. A corda foi cortada antes de o pescoço se partir. Enquanto arfava por ar, deitaram-no na mesa. Primeiro, removeram-lhe os genitais com uma faca e atiraram-nos para um braseiro diante dos seus olhos. Depois, abriram-lhe o abdômen, retirando lentamente os intestinos e outros órgãos, que também foram queimados enquanto ele assistia. O estômago revirava-se-lhe, mas já não havia nada para vomitar.
Testemunhas relataram um uivo horrendo, inumano, que se ouviu quando o seu coração foi arrancado e lançado para a mesma fogueira. Os olhos de Spencer permaneceram abertos, de alguma forma ainda mostrando vida, mesmo enquanto a sua existência se esvaía. Só então é que os carrascos o decapitaram, colocando a sua cabeça na ponte de Londres. O seu corpo foi esquartejado, com as partes expostas em Bristol, Dover, York e Newcastle. Sangue no santuário. A 10 de fevereiro de 1306, John Comyn, Lord de Badenoch, entrou na igreja dos franciscanos em Dumfries para aquilo que acreditava ser uma reunião pacífica. Conhecido como o Comyn Vermelho, devido à cor do cabelo, ou talvez à sua ascendência normanda, era um poderoso nobre escocês e rival de Robert Bruce pelo disputado trono da Escócia. Bruce tinha marcado este encontro, sugerindo que discutissem assuntos de interesse mútuo. Ambos deixaram as espadas à porta da igreja, respeitando a santidade do solo sagrado. O interior frio e de pedra da pequena igreja parecia prometer segurança. Nunca antes tinha sido derramado sangue dentro destas gavetes. Enquanto estavam diante do altar-mor, a conversa rapidamente passou para o futuro da Escócia. Bruce propôs que unissem forças contra os ingleses. Comyn recusou, lembrando Bruce de que tinha jurado fidelidade ao rei Eduardo I. Segundo alguns relatos, Comyn ameaçou denunciar os planos da rebelião de Bruce. O rosto de Bruce ensombrou-se de raiva. Sem aviso, tirou uma adaga do cinto e cravou-a no peito de Comyn. A lâmina penetrou profundamente, mas não matou de imediato. Comyn caiu de joelhos, o sangue a escorrer pela roupa e a manchar o chão da igreja. Cambaleando para longe de Bruce, Comyn desabou junto a um altar lateral. Os frades correram em seu auxílio, arrastando-o para junto do altar para lhe administrar os últimos sacramentos. O sangue ficou marcado no chão de pedra à medida que o moviam. Bruce, abalado com o que tinha feito, retirou-se para o exterior. Lá deparou-se com os seus companheiros, incluindo o Roger Kirkpatrick, que lhe perguntou o que tinha acontecido. Duvido que tenha matado Comyn, admitiu Bruce. Então eu trato disso, respondeu Kirkpatrick. Eu trato de ter a certeza. Kirkpatrick entrou na igreja com o parente de Bruce, Christopher Seaton. Encontraram Comyn ainda vivo, a receber conforto dos monges. Sem hesitar, lançaram-se sobre o homem ferido com as suas adagas. O tio de Comyn, Sir Robert Comyn, correu para intervir, mas também foi abatido. O Red Comyn morreu em solo consagrado, o seu sangue a manchar o chão da igreja. Traição a ferver. A 31 de agosto de 1375, William de Cantilupe retirou-se para o seu quarto em Scotton Manor, em Lincolnshire. O nobre de 29 anos tinha terminado as suas orações da noite e dispensado os seus criados, acreditando estar seguro dentro das suas próprias paredes. Apesar da porta de madeira estava trancada, e o seu pessoal doméstico encontrava-se por perto, aparentemente leal e vigilante. À medida que a meia-noite se aproximava, Cantilupe foi acordado pelo som da porta a ser forçada. À fraca luz das velas, reconheceu 3 criados a entrarem no seu quarto, homens ao serviço de Thomas Lovell, Richard Guise e John Cook. Estes homens tinham conspirado contra seu senhor durante semanas, os seus motivos uma teia de ganância e velhas queixas. Cantilupe tentou alcançar a sua adaga, mas os assassinos já estavam em cima dele. O primeiro golpe atingiu-lhe o peito, perfurando entre as costelas. Gritou, mas as grossas paredes de pedra abafaram os seus gritos. Uma segunda faca enterrou-se-lhe no abdômen e uma terceira na garganta. O sangue jorrou sobre os lençóis, enquanto Cantilupe lutava desesperadamente pela vida. Durante quase 2 minutos, os atacantes continuaram o assalto, infligindo mais de uma dúzia de feridas. As forças de Cantilupe foram-se esgotando gradualmente até que ficou imóvel, com os olhos fixos nas vigas do teto acima. Os criados confirmaram que ele estava morto, mas a sua tarefa sombria ainda não estava concluída. Da cozinha, torceram um caldeirão de água que tinha estado lá a aquecer sobre o fogo. Com precisão metódica, verteram o líquido escaldante sobre as feridas de Cantilupe. O vapor erguia-se do corpo enquanto a água a ferver selava os golpes, impedindo que o sangue se infiltrasse pela roupa ou ligaduras durante o transporte. Os assassinos então envolveram o cadáver em lingo, sendo que a água quente garantia que o sangue não trairia os seus movimentos. O corpo ainda estava quente, não pela vida, mas pelas cruéis atenções que se seguiram à morte. Transportaram os restos mortais de Cantilupe para fora do solar, com a intenção de se desfazerem do corpo num local que implicasse outros. Ao amanhecer, os conspiradores tinham desaparecido, deixando para trás apenas lençóis ensanguentados e o persistente cheiro a cobre e vapor. A hora da agonia. A 28 de março de 1757, Robert François Damiens encontrava-se num cadafalso na Place de Grève, em Paris. O antigo criado, de 42 anos, tinha tentado assassinar o rei Luís XV 2 meses antes, causando apenas um ferimento ligeiro com uma pequena faca. Por este ato iria suportar um castigo tão severo que as testemunhas ainda o recordariam décadas depois. Às 4 da tarde, a execução começou com uma confissão pública. A mão direita de Damiens, aquela que empunhara a faca, foi queimada com enxofre. A carne dele chiava e enegrecia. O cheiro levava os espectadores a tapar o nariz. Damiens gritava, mas o pior ainda estava para vir. Os carrascos despiram-no e prenderam-no numa mesa especialmente construída para o efeito. Com tenazes em brasa, arrancaram-lhe metodicamente pedaços de carne das coxas, dos braços e do peito. Nestas feridas, deitaram uma mistura de chumbo derretido, óleo a ferver, resina em chamas e cera derretida.
Cada aplicação arrancava novos gritos que ecoavam pela praça. Damien manteve-se consciente durante todo o processo. Os médicos verificavam periodicamente o seu estado, não para aliviar o sofrimento, mas para garantir que se mantinha vivo e sentia cada momento. Os espectadores relataram que ele continuava a falar, por vezes a implorar pela morte, outras vezes a clamar por Deus. Após estas torturas, os carrascos ataram grossas cordas a cada um dos seus membros. As outras extremidades foram presas a 4 cavalos fortes, cada um virado para uma direção diferente. Ao sinal, os cavalos puxaram. As articulações de Damien esticaram-se e deslocaram-se, mas os membros não se separaram como era suposto. Durante 30 minutos, os cavalos esforçaram-se sem sucesso. Os carrascos, ficando impacientes, usaram facas para cortar as articulações e os tendões de Damien, separando os tecidos que mantinham o seu corpo intacto. Os seus membros foram arrancados. Ele ainda respirava depois de perder ambos os braços e uma perna. Só quando o último membro foi removido é que o sofrimento de Damien se terminou. O seu tronco, ainda a mostrar sinais de vida, foi lançado numa pira e reduzido a cinzas. Toda a execução durou mais de 1 hora. O fim cruel do Papa. A 7 de setembro de 1303, o Papa Bonifácio VIII acordou com gritos e o som de armas em Anagni, a sua terra natal e retiro papal. O pontífice, com 73 anos, estava envolvido numa amarga luta pelo poder com o rei Filipe IV de França, chegando mesmo a ameaçar depô-lo. Agora, os homens de Filipe, liderados por Guillaume de Nogaret e aliados italianos, tinham invadido a residência papal. Ao ouvir os atacantes a aproximarem-se, Bonifácio não fugiu. Em vez disso, vestiu toda a sua regália papal, o manto de São Pedro, a coroa imperial, segurando as chaves de São Pedro e uma cruz. Já que fui traído como Cristo, declarou ele, morrerei como Papa. Os atacantes irromperam nos seus aposentos, encontrando o Papa sentado no seu trono. Durante 3 horas lançaram insultos e ameaças, enquanto Bonifácio permanecia em silêncio imóvel. Depois, Chiara Colonna, cuja família tinha sido perseguida pelo Papa, atingiu Bonifácio no rosto com uma luva de ferro. O punho coberto de metal bateu contra o osso da face e a têmpora do idoso, fazendo-o sangrar. Os atacantes prenderam Bonifácio no seu próprio palácio. Durante 3 dias, não recebeu comida nem água. Testemunhas relataram ter visto o Nogaret a esbofeteá-lo e humilhá-lo repetidamente. Quando finalmente foi libertado pelos cidadãos de Anagni, Bonifácio já não era a figura imponente que outrora se declarara acima de todos os reis terrenos. Ao regressar a Roma sob escolta, Bonifácio apresentava sinais de deterioração para além das lesões físicas. Teve episódios de confusão, fala arrastada e convulsões, sintomas compatíveis com lesão cerebral traumática. O osso da face permaneceu visivelmente deformado onde a luva de Colonna o atingira. Durante 5 semanas, o estado de Bonifácio agravou-se. Desenvolveu uma febre alta e ficou cada vez mais desorientado. Nos momentos de lucidez não falava de vingança, mas sim da humilhação que tinha sofrido. Um Papa, representante de Deus na Terra, agredido como um criminoso comum. A 11 de outubro, os assistentes encontraram Bonifácio na cama, rígido e de olhos abertos, aparentemente vítima de uma convulsão durante a noite. O Papa, que reivindicara a autoridade sobre todos os governantes terrenos, morreu sozinho, as suas últimas horas sem testemunhas.